o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 15 ao 17, que diz assim: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra e peço ao Senhor, fala conosco, através da Tua santa palavra e através do mover do Teu Santo Espírito. É assim que eu oro. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito da relação entre o trabalho de João Batista, a pessoa de Jesus e o trabalho proposto à igreja nos últimos dias. E eu vejo que esse assunto é um assunto de suma importância. O porquê disso? Porque Jesus ele está bem próximo para voltar. Isso é claro. E na segunda vinda de Cristo, você pode ter certeza que ele virá para uma noiva pronta. Por isso, Deus está levantando e restaurando mensagens que sejam cristocêntricas. Não mensagens que fazem parte, que nos afastam de Deus, mas uma mensagem que nos faz com que nós nos aproximemos de Deus. E nós só temos uma forma de nos aproximarmos de Deus. É quando nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós devemos entender que Ele é o centro de todas as coisas. Para uma igreja preparada, para ela ser bem preparada, ela tem que ter uma vida com Cristo. Ela tem que ser íntima a Cristo. Ela precisa não apenas conhecer, mas também seguir os passos de Cristo. E João Batista, meus irmãos, esse homem ele tem algo muito a nos ensinar diante da sua jornada em que ele esteve na terra. Ele teve um papel de suma importância na história. Se nós refletirmos sobre a vida de João Batista, esse homem ele participou no momento entre as duas alianças, na antiga aliança e da nova aliança. Na antiga aliança, porque ele era filho de um sacerdote. E um dos trabalhos dos sacerdotes eram sacrificar cordeiros, né? Então ele participou de tudo isso, ele viveu, né? Ele via seu pai Zacarias sacrificar cordeiros. Mas ele também participou da nova aliança, onde ele conheceu o verdadeiro cordeiro. Então ele participou dessas duas alianças. Então João Batista, ele recebeu aqui, meus irmãos, essas duas revelações, né? A revelação de que o cordeiro, ele precisava ser sacrificado para que os pecados das pessoas pudessem serem pagas. Mas aí ele viu também o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo em carne, como o Cordeiro Santo de Deus. Então, esse homem, ele participou desse essa maravilhosa aliança, né? Essa conjunção entre a antiga e a nova aliança. Então, meus irmãos, e o que me trouxe essa palavra aqui hoje? O que me trouxe essa palavra é que hoje nós vivemos em um momento muito parecido com o que João Batista viveu, né? Porque João Batista foi aquele homem que ele foi preparado para anunciar
caminho de Cristo. E nós hoje, como igreja, nós estamos vivendo em um momento em que antecede a volta de Cristo. João Batista, ele teve um papel muito relevante em seu tempo. E a igreja, ela precisa também ser relevante no seu tempo. Então, meus irmãos, percebe-se que no tempo de João Batista, Deus, ele levantou um homem para anunciar aquele que iria dar a salvação. Agora, nos dias de hoje, Deus levantou um povo para anunciar essa salvação. Então, no tempo de João Batista, Deus apenas usou um profeta. Agora, nos tempos de hoje, Deus usou um povo. E esse povo somos nós. E para nós fazermos a diferença e termos a relevância de João Batista, nós precisamos olhar para esse homem e entendermos o que Deus fez através de João Batista, para que a igreja de hoje, nos tempos de hoje, possa ter relevância no tempo de Deus. Nós lemos aqui na palavra de Deus que João Batista, ele foi levantado para conduzir a mensagem. E no final do versículo 17, ele diz assim: para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós devemos destacar aqui a expressão povo preparado. Meus irmãos, vamos entender isso aqui. É de suma importância entendermos, porque Jesus, ele vai voltar para um povo preparado. Desde hoje cedo, na leitura bíblica, eu mencionei aqui a mensagem da parábola das 10 virgens. Você pode ter certeza de uma coisa: a palavra de Deus, ela é real e ela é fiel e ela se cumpre. Jesus vai voltar, mas ele vai voltar para aquelas pessoas que estão preparadas e que são preparadas. E eu quero que você entenda, assim como Deus levantou João Batista para habilitar um povo preparado, ele também quer fazer da igreja dele um povo preparado e habilitado para esse grande dia. E nós devemos estar com o nosso coração muito atentos com isso. João Batista, ele tinha um propósito de preparar o caminho e anunciar e fazer a vontade de Jesus. E fazer a vontade de Deus, em anunciar Jesus Cristo. Vamos ler Lucas um pouco mais para frente. No mesmo capítulo, versículos 76 e 79, que diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Olha aqui. Então esse era o papel em que João Batista teve diante de Deus, para viver o reino de Deus onde ele estava. E nós, como igreja, também fomos chamados para fazermos o que João Batista foi chamado. Você e eu, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós não estamos aqui por acaso. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva. E nós fomos chamados para anunciar a mensagem de Cristo. Assim como João Batista foi ordenado.
Então nós temos uma ordenança de Deus. Nós fomos chamados para falar de Jesus com exclusividade, paixão e compromissos sem limites. Porque na vida de João Batista, ele não teve limites. João Batista foi aquele homem apaixonado por Cristo. Ele foi aquele homem que tinha prazer de anunciar Cristo. E ele conseguiu. Ele foi relevante no seu tempo. Esse homem, ele cumpriu o propósito do qual ele foi chamado. E a igreja, ela precisa também cumprir o seu propósito. Então, meus irmãos, nós, se fazemos parte desse rebanho, se nós fazemos parte deste corpo, da igreja, desse projeto maravilhoso de Deus, se nós fizermos o que João Batista fez, você pode ter certeza que aquela última música que cantaram aqui, que a equipe de louvor cantou, será verdade em nossas vidas. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Deus, ele só se revela grande através das nossas vidas, meus irmãos. Você pode ter certeza de uma coisa, que João Batista foi aquele homem que ele anunciava Jesus Cristo, mas não apenas com palavras, mas sim com as atitudes que eles tinham. E nós revelamos a grandeza de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através das nossas vidas, através das nossas atitudes. E eu gostaria aqui essa noite de fazer um paralelo da vida de João Batista e como deve acontecer com a igreja nos momentos finais que antecedem a volta de Jesus. E essa história nós fazemos parte dela. Então, vamos relatar alguns aspectos importantes aqui em relação a João Batista e o que a igreja deve ser. Primeiro ponto aqui, João Batista, meus irmãos, no versículo 1, capítulo 1, versículo 15, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, mas será cheio de quê? Do Espírito Santo. Então, um aspecto que é muito importante para uma igreja é ser cheia do Espírito Santo. Não há na Bíblia nenhum relato de uma outra pessoa que teve essa experiência de ser cheio do Espírito Santo dentro de um ventre de uma mulher. Esse foi João Batista. E eu fiquei pensando, poxa, por que aconteceu isso com João, né? Porque João foi escolhido para ser aquele homem que pudesse refletir a glória de Deus. O Espírito Santo estava bem próximo de João ali. O Espírito Santo, ele tinha prazer de estar perto de João Batista. Porque o Espírito Santo, ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Assim é com a igreja, meus irmãos. O Espírito Santo, ele está bem próximo de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Isso deve fazer diferença em nossas vidas. O Espírito Santo, ele precisa estar vivo dentro de nós. Ele não pode estar morto. Assim como o Espírito Santo estava cheio na vida de João Batista, ele precisa estar cheio na vida das pessoas. Nós devemos entender isso.
E se o Espírito Santo ele não está ativado dentro de nós, meus irmãos, nós precisamos tomar uma atitude em nossas vidas. Buscar algo que precisa ser curado para sermos cheios. Por quê? Nós só conseguiremos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está incluída, está embutida com a pessoa de Jesus. Com o caráter de Cristo. Se estivermos cheios do Espírito. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito, você pode ter certeza que nós não vamos ser relevantes no reino de Deus. Nós vamos ter relevância para o mundo, ou então para o nosso ego, mas não para Deus. Então, queridos, assim como João, a igreja foi formada para glorificar a Deus. Nós precisamos glorificar o Senhor. A igreja ela foi formada por causa de Cristo. E o Espírito Santo ele precisa ser íntimo da sua noiva. Assim como o Espírito Santo era vivo e ativo na vida de João, ela precisa ser ativo e íntimo aos nossos corações. Então, queridos, esta noite eu quero convidar vocês a vocês se deixarem a serem tomados pelo Espírito Santo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo deve estar presente e ativo em nossas vidas, assim como estava presente na vida de João Batista, tanto na sua vida individual, como no coletivo. Porque João Batista, aonde ele passava, ele formava discípulos. Ele tinha seus seguidores. Então ele fazia algo diferente no seu tempo. Então, meus irmãos, essa é a importância que há em nossas vidas a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem algo tremendo e relevante no reino de Deus. Porque o Espírito Santo ele desempenha diversas funções. Ele desempenha dando dons aos homens. Ele se desenvolve levantando ministérios. O Espírito Santo ativado, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E o que move os nossos corações é a ação do Espírito Santo. O que nos faz sermos transformados não é apenas só o conhecimento. Porque creio eu que todos nós aqui conhecemos a palavra. E muitos de nós aqui ainda pecamos conhecendo a palavra. Agora, você sabe por que nós pecamos mesmo conhecendo a palavra? Porque o Espírito Santo não está fluindo em nossos corações. Não está ativo em nossas vidas. Isso deve ser muito importante para nós, meus irmãos. Nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Eu gostaria de destacar uma outra importância do papel do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele também dá testemunho de Jesus. Assim como João foi cheio do Espírito Santo para cumprir o seu papel e preparar e anunciar a volta de Cristo, a igreja também deve estar preparada para isso e ser cheia do Espírito. Quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo, ela estará preparada para a volta de Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja ela não está preparada para a volta de Cristo. Não estará. Então esse é o primeiro detalhe
na vida de João Batista. Esse homem foi cheio do Espírito. Uma outra coisa que predominou na vida de João Batista foi que ele escolheu viver uma vida diferente. Então, o que é viver uma vida diferente? Uma vida diferente desse mundo, meus irmãos. Nada mais do que isso. Se nós conhecemos aqui os passos de João Batista, se nós já ouvimos a história de João Batista, sabemos que João, ele escolheu para ter uma vida de consagração ao Senhor. Ele se consagrava ao Senhor. É um homem que vivia sob muitas restrições. E assim nós fomos chamados para vivermos também. Nós fomos chamados para viver uma vida diferente, o qual esse mundo nos oferece. Nós precisamos viver uma vida diferente do que é comum aos olhos do mundo. Que assim João viveu. Você pode ter certeza que João Batista não era muito diferente de nós. João Batista era um homem que tinha seus desejos, seus sonhos, seus projetos. Mas a vontade dele de cumprir o propósito de Deus na vida dele foi maior do que todos os seus sonhos e todos os seus projetos. Por isso ele resolveu viver uma vida diferente. E assim a igreja, ela foi chamada para viver uma vida diferente, fora dos moldes deste mundo. E eu fico muito triste quando eu vejo que o mundo tem entrado dentro da igreja e tem feito a diferença. Nos dias que antecedem a volta de Cristo, eu vejo o mundo influenciando a igreja. E não a igreja influenciando o mundo. Mas João Batista, ele não permitiu que isso acontecesse na vida dele. A palavra de Deus nos mostra que João Batista foi aquele homem que vivia no deserto. Por que será que ele escolheu viver no deserto? Vocês já pensaram nisso? No deserto, meus irmãos, os recursos são mais escassos. A gente fica mais vulnerável. A gente fica mais sensível, mais quebrantado, com o coração mais vazio. E essa situação faz com que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós possamos ouvir a voz de Deus. E creio eu que João vivia no deserto para ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, meus irmãos, para estarmos no deserto, não é tão ruim assim. Porque às vezes nós olhamos para o deserto e estamos dentro do deserto, nós não queremos ficar no deserto. Mas às vezes o deserto ele é bem necessário para nós. Porque lá no deserto é que nós conseguimos discernir a voz do Espírito. E é no deserto que nós encontraremos o caminho da preparação para a segunda vinda de Cristo. Porque no deserto, o nosso interior, ele é trabalhado. E muitas vezes, nós somos transformados. Muito mais fácil para nós estarmos no deserto do que na bonança deste mundo. A oportunidade de sermos transformados no deserto é muito maior do que quando estamos no mundo. Então, queridos, não podemos atender às demandas da cultura deste mundo. Não vamos fazer isso, por favor. Vamos ser pessoas diferentes. Vamos escolher o caminho que João Batista escolheu. Um caminho difícil, árduo,
de perdas, mas perdas para esse mundo, mas que alegra o coração do nosso Senhor, que resplandece a glória de Deus através da vida dessa pessoa. O caminho que nós escolhemos, ele determina exatamente o que você vai colher lá na frente. E se nós fazemos parte do rebanho, da igreja, da noiva, nós devemos tomar a atitude, meus irmãos, de olhar para esse caminho e buscar esse caminho para todos nós. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, João Batista, o que saía da boca dele eram coisas relevantes. Ele tinha uma pregação clara. Vamos abrir em Lucas, capítulo 3, verso 3 e 4, que diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Glória a Deus por isso. Aí eu fico refletindo, o que tem saído da minha boca? O que tem saído dos meus lábios? Eu quero dizer algo muito importante para vocês, algo que Deus falou no meu coração. Se tem algo que satisfaz o coração de um humano, é viver esse arrependimento. É tomar essa postura, essa decisão de se arrepender. Porque no arrependimento é que Deus se volta para nós. É no arrependimento é que nós conseguimos ter uma vida plena com Deus. No tempo de João Batista, o Império Romano, ele tinha todo o poder político e bélico. Político, bélico naquele momento. E os gregos, eles tinham o poder do conhecimento. Então era o tempo que João Batista vivia. Um monte de filosofias, um monte de coaches naquele tempo, um monte de pessoas até do certo ponto preparadas para falarem. Mas o coração das pessoas não eram saciadas. Não eram. As pessoas eram vazias dentro de si. E João Batista, ele procurou falar algo que preparava, que poderia dar vida ao coração dessas pessoas, que era a palavra de arrependimento. Uma mudança de vida, uma mudança de rumo, uma volta para Cristo, uma volta para Deus. Meus irmãos, é algo que nós devemos refletir em nossos dias. Que tipo de pregação sai da nossa boca? Ou então, que tipo de vida que nós estamos levando nos dias de hoje? Mais uma vez eu repito, nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Falo para vocês, igreja, se nós não vivermos uma vida baseada ao arrependimento, nós nunca seremos pessoas satisfeitas conosco mesmo. Nunca. Sempre vamos carregar dentro de nós um vazio e uma frustração muito grande. E a única coisa que pode satisfazer em nossos corações é a nossa transformação. E o primeiro passo para termos essa transformação é nos arrependermos.
Então esse é o anúncio que João Batista foi escolhido para falar. O fato é que naquele tempo de João Batista as pessoas estavam perdidas, assim como os dias de hoje. E creio eu que não existem pessoas apenas perdidas naquele mundo, no mundo ali fora, mas dentro da igreja também. Hoje existem pessoas dentro da igreja que praticam as coisas do mundo. Praticam e fazem coisas erradas, conscientes que estão erradas, e não estão nem aí para o que Deus está achando dela. É algo difícil de ouvir, mas é necessário para ouvir. João Batista pregava arrependimento. E a igreja nos dias de hoje deve pregar também arrependimento. Porque Jesus vai voltar, meus irmãos. E se você acha que você é salvo, hoje prega-se muito em salvação, o primeiro passo do seu entendimento se você é salvo ou não, é quando você muda o seu caminho. Quando você se torna uma nova criatura, um filho de Deus. Eu não quero falar aqui, meus irmãos, de perfeição. Mas eu estou falando aqui de um caráter cristão. Eu estou falando de um coração voltado para o reino de Deus. E nós, como cristãos, fomos chamados para ter o nosso coração voltado para o reino de Deus. E nós vivemos coisas difíceis. Não é fácil a gente viver nesse mundo, ver as coisas que estão acontecendo no mundo e vivermos uma vida diferente. Agora vamos olhar para a Bíblia. Vamos lembrar do salmista Asaf, quando ele entrou em crise, onde ele estava perdendo todas as coisas por causa das pessoas ímpias. E ele ficou desconsolado. Mas, no entanto, quando ele entrou na presença de Deus, o próprio Espírito Santo confortou o coração dele, dizendo: não importa o que eles estão fazendo, ali eles estão abrindo cova para a sua própria ruína. Mas você, Asaf, está vivendo no caminho certo. E nós devemos viver assim, meus irmãos. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que muitas coisas que a gente deve deixar de fazer vai doer em nós. Mas isso é necessário para nós, meus irmãos. Porque nós não fazemos parte deste mundo. Nós precisamos estar sempre atentos a isso. Porque a correria do dia a dia e o nosso coração, que é extremamente corrupto, faz com que nós esquecemos dessas verdades. Que a verdade do reino de Deus, a vida cristã, não é um mar de rosas. Há um preço a se pagar. Então nós não podemos brincar de ser cristãos. Não! Nós temos que ter uma vida plena, uma vida reta e uma vida consagrada ao Senhor. Portanto, a mensagem do reino de Deus não mudou. Não muda e nem vai mudar. A mensagem do reino de Deus é o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E devemos arrepender. Devemos nos arrepender, porque sabemos quem nós somos. João Batista foi aquela pessoa que se levantou naquela cultura e exorta as pessoas a mudarem o seu modo de viver. E assim somos nós, meus irmãos. Nós devemos mudar também o nosso estilo e fazer com que as pessoas também possam mudar. Então, vamos refletir aqui comigo. Ao tanto que nós somos importantes em relação à história do reino de Deus. Queira ou não queira aqui, nós estamos marcando uma história.
Aqui há uma história. Nós não estamos aqui por acaso. Aqui todo mundo é relevante. Deus não esquece de ninguém. O primeiro passo que nós devemos é nos arrepender. Mas também nós devemos levar esse arrependimento às outras pessoas. Isso foi o que João Batista fez. Ele levava essa mensagem às outras pessoas. Então ele tinha uma pregação clara. E a igreja foi chamada para pregar algo claro. Algo necessário para a vida das pessoas. Hoje em dia, essa mensagem, ela contraria o bom senso dessa cultura que nós estamos vivendo. Mas a gente não tem que se importar com isso. Não devemos nos importar com essa cultura que foi implantada no meio de nós. A cultura que nós devemos viver é a cultura do Evangelho. É a cultura da palavra de Deus. Eu sei que ninguém gosta de ouvir que seu estado não é bom. Quando você aponta para a pessoa, né? Quando você direciona para uma pessoa, fala, você precisa consertar a sua vida. Geralmente as pessoas não gostam mesmo. As pessoas se levantam contra você. As pessoas ficam até iradas com você. Mas eu quero dizer que nós não devemos nos importar com as pessoas. Nós devemos importar aquilo que Deus acha de nós. Se nós falamos essa verdade, você está alegrando o coração de Deus. Então, igreja, em nome de Jesus Cristo, não vamos nos importar o que as pessoas acham de nós. Vamos nos importar aquilo que Deus acha de nós. É mais importante nós alegrarmos o coração de Deus do que alegrar o coração humano. Então nós não podemos colocar a mão na cabeça das pessoas, aquelas que estão fazendo coisas erradas. Nós não podemos ficar calados. Hoje nós temos uma geração medrosa. Hoje nós vivemos uma geração que é medrosa, que quando ouve exortação, fica com medo do que as pessoas podem achar. E nós não podemos ser assim. Então, queridos, quero te dar um conselho santo. Amanhã, na hora que você estiver no seu trabalho, lá na sua escola, fala do amor de Jesus. Fala de Cristo. Fala da palavra da salvação. Fala de arrependimento, de mudança de caminho. Porque só assim a pessoa humana terá uma satisfação plena no coração. Não será preenchido com coisas vãs, que pode preencher o coração com coisas infrutíferas, momentâneas, que fazem bem apenas para o ego delas. O resto tudo vira lixo. Não tem relevância nenhuma. Assim como vocês, eu e vocês, todos nós, conhecemos tantas e tantas pessoas que têm tudo para serem felizes e não são. Porque não tem uma vida transformada, uma vida com Deus. Então, quero chamar a sua atenção, assim como Deus chamou na minha vida. Vamos anunciar. Não vamos ter medo. Vamos ter intrepidez. Vamos ter ousadia. Para anunciar essa mensagem que traz vida. Vida plena. Vida abundante com o nosso Senhor. Para terminar, é apenas esse tópico. O arrependimento é o que trará a verdadeira transformação para a vida humana. Quarto, João Batista, ele testemunhou a afirmação de Deus sobre Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. Vamos abrir Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo
desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha aí. Uma cena maravilhosa aqui, meus irmãos. Algo maravilhoso aconteceu. Uma cena em que o Pai e o Espírito aparecem naquele momento para falar do Filho, para falar de Jesus. Os céus estavam voltados para dar-lhe o devido destaque. Assim, meus irmãos, é a igreja do Senhor. A igreja de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ela foi chamada para falar e testemunhar de Jesus Cristo, onde Ele é o cabeça. É assim que foi chamado. João Batista, naquele momento, ele recebeu a revelação de que Jesus era Deus, dotado de poder e autoridade. E nós, como igreja, também recebemos essa revelação, que Jesus é Filho de Deus, e Ele é o cabeça da igreja. E nele está todo o poder, e nele está toda a satisfação de um ser humano. Então, meus irmãos, João Batista testemunhou essa afirmação de que Jesus é o Senhor. E nós, como igreja, também testemunhamos essa afirmação de Deus e do Espírito Santo. Porque Ele foi constituído o cabeça da igreja. E nós, como igreja, precisamos ter essa revelação em nossos corações todos os dias. Você sabe por quê, queridos? Você sabe por quê que Deus, Espírito Santo, Ele tem prazer na igreja dele? Não é por causa de mim, não é por causa de você. Mas é por causa de Jesus, que está aí em você. Se você é amado, se Ele tem prazer em nós, é porque Cristo está em nós. Essa é uma revelação em que nós devemos valorizar. Então, percebe-se, queridos, e toma atenção diante dessa palavra. A importância que nós temos diante desse mundo, em que Cristo está dentro de nós. E quinto, para a gente terminar. João Batista foi aquele homem que sabia quem ele era diante de Deus. E ele também sabia quem ele não era. A palavra de Deus diz que muitas pessoas confundiram, pensando que João Batista era o próprio Messias. E ele disse que ele não era. João Batista tinha total clareza e revelação de quem ele era. Um homem que não era ninguém. Um homem que ele não era nada diante de Cristo. Que ele não era capaz nem de desamarrar as sandálias, desatar, as suas sandálias. Ele era essa pessoa. Isso é um negócio muito sério na igreja nos últimos dias. Porque existem muitas pessoas hoje nas igrejas que acreditam ser o que não são. Isso deve ser bem pensado. É algo que precisa ser
bem refletido em nossos corações. João Batista nunca deixou a glória de Deus, a vida de Jesus Cristo, a glória de Cristo, estar em segundo plano em sua vida. João Batista era aquele homem que ele tinha o seu ego trabalhado. E muitas pessoas acham que são grandes no reino de Deus, mas não são, porque grande é só Jesus. E é algo que nós devemos pensar também. O que faz a glória de Cristo refletir em nossas vidas é a nossa simplicidade, meus irmãos. É a nossa humildade. É entendermos quem somos. João Batista não foi aquele homem que procurava holofotes. Ele não queria aparecer. João Batista ele estava apenas preocupado em cumprir a vontade de Deus. É algo muito sério que precisa ser trabalhado no coração, em nossos corações. João Batista foi aquele homem que não se defendia. Ele simplesmente fazia. João Batista era aquele homem que ele era como um nada, um escuro, um céu sem lua. Esse era João Batista. Mas você sabe por que ele era assim? Porque ele sabia que a lua, que refletia o brilho do sol, fazia com que ele resplandecesse de uma forma diferente. E assim somos nós, meus irmãos. Nós só vamos conseguir refletir a luz de Cristo em nossas vidas quando nós vivemos na escuridão de nós mesmos, do nosso ego, do nosso coração e da nossa vaidade. Então, como igreja de Deus, nós fomos chamados para entendermos quem nós somos. E nós não somos nada. Absolutamente nada. Amém? Que seja assim nas nossas vidas. Muitos de nós, meus irmãos, queremos ser igual Elias. E muitos não querem, nenhum não, é muito forte. E muitos não querem ser como aqueles 70 profetas que não se renderam a Baal. Agora, o que eu acho interessante, quando a gente olha para essa mensagem lá na história de Elias, a forma como Deus repreendeu Elias. Elias, por que você está nesse estado? Não tem só você que é fiel, mas existem 70 pessoas ali que ninguém sabe o nome, que não se renderam, mas eu vi eles. E assim somos nós, meus irmãos, é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos buscar. É assim que nós somos, diante dos olhos do Senhor. Então nós devemos entender que nós não somos nada. E foi assim que João Batista foi grande aos olhos do Senhor.
Então, nesse momento, eu quero orar. E passar para vocês o quanto nós somos importantes no Evangelho de Deus. O quanto nós somos importantes para o Senhor. Então eu quero que, nesse momento, nós como igreja, pudéssemos nos olhar para nós mesmos e refletir de que forma nós estamos vivendo. Eu não queria nem que os músicos subissem aqui, nesse momento. Eu só quero que vocês, nesse momento, analisem como está o seu coração em relação ao Evangelho de Deus. Porque nós aqui temos um propósito a se cumprir. Esse projeto que Deus criou, ele não vai ser desmontado. Ele foi projetado. E você está incluído nesse projeto. E esse projeto faz com que nós temos o privilégio de fazermos parte dele. Agora, isso cabe a mim e a você a querer fazer parte desse projeto. Então, meus irmãos, reflita nesse momento. Vou deixar alguns minutos para você pensar como está a sua vida hoje diante do Evangelho de Deus. João Batista, ele foi muito relevante ao seu tempo. E nós fomos chamados para sermos relevantes também em nosso tempo. Então, ore ao Senhor, converse com o Pai nesse momento.